Cristo, amados de Deus, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o território do reino de Deus e continuar falando sobre a promessa feita a Abraão e a sua descendência. E a promessa é essa, Gênesis versículo 15 do capítulo 13. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. É interessante nós observarmos que há uma promessa. E que essa promessa, ela fala a sua extensão e fala da sua longevidade. É para sempre. É uma promessa eterna. Em qualquer época que ela inicie, que ela seja cumprida, a partir dali, ela nunca mais será interrompida. Quando nós lemos no versículo 8 do Gênesis capítulo 17, nós vemos o Senhor falando assim a Abraão: dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Essa é uma promessa em que Deus faz questão de especificá-la. Nós vamos ver daqui a pouquinho, em outros textos, o quanto Deus considera importantíssima a perseverança dos santos nesta promessa. Eu vejo em Deus um cuidado extremo de querer nos advertir do perigo de desviarmos da promessa, de deixar o nosso coração ser enganado por outras promessas que não julgamos ruins, mas não verídicas, porque não adianta uma promessa espetacular se ela não é verdade. Se Deus tem um propósito e a promessa feita, ela desvia do propósito de Deus, ela não é boa e não merece o nosso crédito. Agora, quando Deus fala sobre essa promessa feita a Abraão e a sua descendência, a sua posteridade, a respeito da terra em possessão perpétua e de ser o nosso Deus, está claro o fato que Deus esconde nisso, ou tem nisto, nessa promessa, um arcabouço de bênçãos que a acompanharão. E que sem crermos na promessa, nós terminaremos por não recebendo o cumprimento delas em nossa vida. Sim, amados. Agora, vamos sair de Gênesis e vamos a Apocalipse ver o que a palavra de Deus nos diz. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o texto diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta. Ora, o sétimo anjo que toca a trombeta é o mesmo anjo que toca a trombeta, anunciando a volta de Jesus. E segundo a palavra de Deus, a volta de Jesus inaugura o reino milenar de Cristo. Assunto muitas vezes desviado dele pela igreja, pelos líderes das igrejas, talvez por falta de conhecimento próprio, de domínio do assunto, então procura não tocar, mas a verdade é que o reino milenar de Cristo não é falado, não é citado nos púlpitos. Mas olha só, o texto diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo. Então não é só o toque da trombeta, tem uma mensagem a ser proferida. Essa mensagem vai dar determinação, vai dar destino, condução ao que está acontecendo, ao toque do sétimo anjo. E diz assim a palavra: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Presta bem atenção que está dizendo que o reino do mundo se tornou.
O mundo jaz no maligno, ou seja, o reino do mundo está nas mãos do maligno. Mas ao toque da 7ª trombeta, a descida do Senhor Jesus, vozes no céu anunciam: o reino do mundo se tornou, não era, mas passa a ser, do nosso Senhor e do seu Cristo. Nosso Senhor, nosso Deus e Pai. O seu Cristo, Jesus a cabeça, e a igreja do Senhor e todos os que morreram em Cristo, o corpo. O reino do mundo se tornou do Senhor, o seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ora, séculos dos séculos, sem dúvida que 1 milênio é século dos séculos, não é? 10 séculos, séculos dos séculos. Então nós vemos que aqui é o princípio do estabelecimento do reino de Deus na face da terra. Quando lemos esse texto, o que vemos? Vemos o cumprimento da promessa feita a Abraão. Sim, senhores. A promessa feita a Abraão se cumpre nesse texto. Agora eu gostaria de observar um texto que, para mim, ele é o texto-chave desta ministração, deste ensinamento sobre a herança a respeito das promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Hebreus capítulo 6, versículos 13 a 17, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Jurou por si mesmo. Jurar é quando você coloca alguém importante, mais importante do que você, num risco de que o que você está jurando ser verdade ou não. Se não for verdade, aquele por quem você jurou sofre o risco. Então Deus estava querendo dizer aqui o seguinte: eu deixo de ser Deus se eu não cumprir a promessa que estou fazendo. Quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente, olha essa expressão, quando Deus quis mostrar mais firmemente, olha o interesse de Deus em não deixar que nós escapemos, que nós percamos, deixemos escapar a promessa, mas que fiquemos firmados nela até o fim, até o cumprimento dela, quando a trombeta tocar e as vozes no céu anunciarem o estabelecimento do reino do Senhor na terra. Sim, quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade. Não tem mudança, não adianta. Não adianta. Me digam onde Deus mudou da terra para o céu a herança dos santos. Onde está escrito? Porque a promessa da terra está na Bíblia. Tem que haver um texto que diga que Deus mudou. E se houver esse texto, nós podemos então abandonar tudo, porque esse texto, ele nega esse que está sendo lido. E se você observar direitinho, o que está escrito aqui está escrito no livro de Hebreus, um dos últimos livros do Novo Testamento, da Bíblia, portanto. Desde o princípio até o fim da história bíblica, está firmado esse propósito divino. Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Amados de Deus, é muito importante nós termos a certeza
de que Deus não mudará o seu propósito. Deus permanece fiel à sua palavra. Nós é que deixamos nos enganar e, de certa forma, permitimos que o propósito de Deus fosse mudado sem que fizéssemos nada para impedir. Mas nós podemos fazer alguma coisa agora, que é retornar para a palavra do Senhor, que é voltar para os ensinamentos bíblicos, que é deixar o nosso coração ser transformado pela palavra e que sirvamos ao Senhor com alegria, com fé e perseverança nas promessas que Ele nos fez. Seja assim em nome de Jesus. Amém.